Este programa é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, nossa segunda aula do nosso último componente morfológico, que é o estudo do verbo. Para quem assistiu a aula da semana passada, a gente parou na formação do modo imperativo. E se tu não assistiu a aula da semana passada, acessa o YouTube da CEMED Rosário, tá bom? Essa aula tá lá, tá bom? Essa aula tá lá. Acessa, meu filhinho. Não perde tempo na tua vida, tá bom? Nós vamos trabalhar a formação do modo imperativo. Só para relembrar, né, fazer um pequeno resumo da nossa última aula, que a gente trabalhou o verbo, né, quais são os modos do verbo, a questão dos tempos do verbo nos 3 modos, tá bom? E eu fiquei exclusivamente focado no modo imperativo, inclusive encerramos. Mas só para fazer um resuminho, né, aqui vocês aprenderam na semana passada, e hoje vão relembrar, que o modo imperativo afirmativo, o modo imperativo negativo dos verbos, nesse modo imperativo, né, eles nunca terão a primeira pessoa, tá bom? Nunca terão. O nosso resuminho aqui do modo imperativo é o seguinte. Resumindo, o modo imperativo negativo, gente, no presente do subjuntivo, é a formação do verbo mais a palavra não, tá certo? A formação desse verbo mais a palavra não. O imperativo afirmativo, vamos prestar atenção porque foi foco também, inclusive de um exemplo que a gente deu, tá? De uma questão do IFMA de 2 anos atrás, tá certo? Que a galerinha errou porque ficou esperando o Szinho da gramática normativa ali na forma indicativa, né? Só que se não tinha o S, era imperativo. E a galera vacilou muito nessa questão pensando que era indicativo quando o verbo estava no modo imperativo, tá bom? Então, no imperativo afirmativo, galera, o tu e o vós, eles não vão ter a presença desse S, tá? Se a gente falar assim, tu estudas, no modo imperativo é estuda tu, tá? Não tem esse S, tá bom? No tu e no vós ele não tem esse S igual no presente do indicativo, tá certo? E o restante, professor? O restante ele fica, né, uma conjugação normal tal qual fosse o modo indicativo, tá certo? Então preste atenção pra gente não errar essa questão igual a galera errou, tá? Esperando lá, né? Põe água no feijão. Põe água no feijão é imperativo. Por quê? Porque não tem esse S. Se tivesse pões água no feijão, aí seria o tudo indicativo, né? Nesse caso ali, sem o S, se fosse numa linguagem formal, eu poderia botar o você, né? Mas não era linguagem formal, era modo imperativo, tá bom? Então a gente não erra nunca mais na nossa vida algo assim, tá certo? Vamos lá, continuando aqui no modo imperativo, né? Só para tentar mostrar para vocês aqui, para vocês prestarem atenção. Galera, no modo imperativo, os verbos dizer, né? Fazer, o Ítalo está focando aqui para vocês. O verbo trazer, dizer, fazer e trazer na segunda pessoa do imperativo afirmativo. Professor, como assim imperativo afirmativo? Porque vocês já viram que nós também temos o imperativo o negativo, tá? O negativo. Eles podem perder, além do S, esse S que a gente acabou de falar que ele perde lá no tu e no vós, atenção, eles também podem perder a vogal, tá? Mas presta atenção que está em vermelho aqui, ó. São os verbos dizer, fazer e trazer, tá? E trazer, esses verbos aqui. Por exemplo, traze tu ou traz tu, tá? Essas duas formas vão estar corretas. Além do S, aquele S, né, do tu trazes, por exemplo, esse S desaparece e também pode desaparecer a vogalzinha, tá? Essa vogal que sobra ali no finalzinho, tá? Traz tu, traze tu, dize tu, diz tu, tanto faz, as duas formas vão estar corretas. Então, só para a gente não ficar, né, sem esse conhecimento, tá? O verbo ser, eu sou, tu és, no indicativo, por exemplo, ele faz as duas pessoas do imperativo afirmativo diferentemente, tá? A gente pode falar assim, se tu, né? Na Bíblia tem um trecho que diz assim, se tu uma bênção, mas também poderia ser, se de você uma bênção, se de tu uma bênção, tanto faz, tá? Essas duas formas elas estão corretas, pode ser o se, SE com acento circunflexo, ou sede, tá? Esse sede, pessoal, não é de estar com sede, de querer beber água, beber algum líquido, tá? Pelo amor de Deus, tá? E também não é sede, tá? A sede do time de futebol, tá? Que é o verbo ser, é uma das suas formas no modo imperativo afirmativo, tá bom? Continuando. Inclusive, né, é até interessante, isso aqui é a aulinha da professora Perla, que ela explicou para vocês sobre os homônimos, né?
Por exemplo, sede, sede, né? A aulinha dos homônimos, homófonos, homógrafos, perfeitos, né? Então, vocês veem que a língua portuguesa ela está interligada uma à outra, beleza? Vamos aqui só praticar rapidinho, tá? Só avançar aqui, mostrar para vocês tal qual o quadro que eu fiz agora há pouco, que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Nessa conjugação, por quê? A galera erra muito conjugação verbal, tá? Erra demais, principalmente as segundas pessoas, tanto do singular quanto do plural, tá bom? Então, por exemplo, aqui no verbo escrever, né? No verbo escrever, no presente do indicativo, vocês podem observar que vai ter a conjugação completa, né? Nosso foco aqui está no imperativo. Só que no imperativo afirmativo e no imperativo negativo, vocês já aprenderam, nós não teremos a primeira pessoa. Então, Ítalo, meu amigo cinegrafista da TV Rosário, ele já aprendeu que ele nunca vai conjugar o verbo no modo imperativo, pode ser afirmativo ou negativo, ele não vai conjugar a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa ela não pode mandar a si mesma. Tá entendendo? Beleza? Não pode mandar a si próprio. Então, tanto no subjuntivo quanto no indicativo a gente tem conjugação completa. E no imperativo, professor? Nunca no Brasil. Nesse modo indicativo, tu vai fazer essa conjugação na primeira pessoa, tá bom? São iguais àqueles verbos defectivos, né? Os verbos defectivos que a gente vai trabalhar também, nos tipos de verbos, tem alguns verbos que eles não têm conjugação completa, né? Por exemplo, o verbo falir, né? O verbo falir, tu não pode conjugar na primeira pessoa, né? Eu fali a empresa, não existe isso. Eu falo a empresa, não pode, né? O verbo falir é um verbo que não tem conjugação na primeira pessoa, tá? Tu não pode dizer isso, tá? É um dos exemplos, são verbos defectivos. Aqui a gente não está trabalhando verbo defectivo, tá, pessoal? Por que a gente não está trabalhando verbo defectivo? Porque a gente está falando de um modo verbal. Todo modo verbal imperativo, afirmativo e negativo, no indicativo, ele não vai ter primeira pessoa, tá bom? Continuando, tá? Então, bora tentar praticar bem aqui, né? A gente tem aqui, ó, eu vou deixar umas lacunas aqui, quem está na internet pode dar uma pausa e preencher sozinho aí, tá? E eu vou dar a resposta para vocês. Aqui é só um uso de alguns verbos como seria no imperativo, tá? Nesse imperativo afirmativo ou no imperativo negativo, beleza? Então, filho, né? Aí tem o verbo vir. Como é que a gente preencheria isso? Por que a gente faz esse tipo de atividade com os alunos, pessoal? Para que eles entendam como é que esses verbos eles se alteram, eles se modificam em suas conjugações para fazer, né, aquela transição textual correta, tá certo? Então, filho, aqui nós já temos ali no início ali um vocativo, alguém está sendo chamado, está sendo interpelado. Então, filho, esse verbo vir, como é que seria? Né? Tu já sabe a resposta? Seria filho, venha cá, né? Tá ordenando. Filho, venha cá, iremos ao mercado e compraremos ovos, tá certo? Não te, aí é o verbo demorar, né? Não te, tem o verbo demorar. Se a gente estivesse falando exclusivamente no modo indicativo, seria não te demores. Mas aqui é imperativo, parceiro. O imperativo não tem o S, tu já aprendeu, mesmo sendo negativo. Então não te demore. Não pararemos para brincar. Lembre, olha o verbo lembrar, né? Tá falando com uma pessoa, pessoal, não deveria ser lembres, seria se fosse indicativo, a gente está trabalhando no imperativo. Lembre-se o que aconteceu da outra vez. Correr, né? Pode botar corre, moleque, ou corra, moleque, tá bom? Beleza? Então preste atenção nisso. Como seriam essas conjugações, tá bom? Belezinha? Não, a gente não pode misturar as pessoas gramaticais, tá? A gente não pode misturar as pessoas gramaticais. Quando a gente está trabalhando com os alunos, por exemplo, o estudo dos tipos de sujeito, principalmente aquele sujeito oculto ou sujeito indeterminado, a gente faz muitas essas brincadeiras, né? De como eles não devem sair conjugando os verbos de forma equivocada, tá ok? Vamos lá, avançando aqui. Flexões verbais, tá? Eu já trabalhei a primeira flexão com vocês, foi a flexão de modo, flexão modal. Também trabalhei com vocês a flexão temporal, presente, passado, futuro. Já falei também, na aulinha passada. Outro tipo de flexão do verbo, professor? De número. Você já sabe que é número, tá? Não é 1, 2, 3, não. É o singular e o plural, tá? O verbo ele também tem essa variação, pessoal, tá? Ele estudou, eles estudaram, singular e plural, tá? Qual é o interessante do verbo? A gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque quem vai fazer essa ligação do número é o pronome, tá? O pronome que faz essa ligação, tá? Então a primeira pessoa é a que fala,
é o emissor. Isso aqui também já foi objeto de uma aula minha, né? Os elementos da comunicação. Vocês lembram que o Ítalo mandou uma carta para a namorada dele, né? Lembra? Então preste atenção. Primeira pessoa do verbo é a pessoa do discurso do pronome, é o eu. É a que fala. E a segunda, professor, é o tu, ou você, ou vós. É quem ouve, né? Com quem se fala. Se é com quem se fala é porque a pessoa está ouvindo, tá bom? E a terceira pessoa é de quem se fala ou do que se fala, né? É a terceira pessoa, que é ele, ela, eles ou elas. Tranquilo? Então isso aqui é balela, porque a gente já estudou pronome. Galera, o estudo do verbo, ele está ligado ao pronome, porque a gente só conjuga verbo com o auxílio dos pronomes, se o caso for do modo indicativo. E professor, e se for do modo subjuntivo? Também vai ter os pronomes, só que vai ter outro termo antes, né? Que serão alguns advérbios que exprimem dúvidas, ou condição, ou incertezas. E no modo imperativo, professor, ou tu vai estar mandando, ou tu vai estar não mandando. Então é negação ou afirmação. Mas aí tu também usa os pronomes, tá beleza? Tu usa os pronomes de boa na lagoa, na camboa, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, né? Beleza? Deixa eu só avançar aqui. Como é que se formam, professor? Os tempos verbais simples, né? Os tempos primitivos. Quais são os tempos primitivos? Presente, passado e futuro. A gente já sabe disso, tá? Presente, passado e futuro. E o que seria esse primitivo, professor? É porque existe um presente do indicativo, um presente do subjuntivo, um presente do imperativo, tá? Um pretérito perfeito do indicativo, um pretérito perfeito do subjuntivo, um pretérito perfeito do imperativo. E o infinitivo impessoal. Aí bem aqui, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção. Infinitivo impessoal. O que significa isso? Esse in e esse pessoal. Esse in, gente, indica negação. São verbos que não têm pessoas, tá? Não tem pessoas no discurso. Tu não pode falar eu, tu, ele. Eu não vou falar aqui do infinitivo, né? Mas lembra dos verbos que indicam o fenômeno da natureza? Eu chovo, tu chove, ele chove, nós chovemos. Não pode, né, papai? Esses verbos são impessoais. O que é isso, chegado? Presta atenção, minha parceira. Quando ele é impessoal é porque não tem pessoa. Não existe eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não existe, tá? Não existe isso, tá? Então tem que prestar atenção nesse detalhezinho, tá bom? Então, presente do indicativo. É o presente subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo. Então tem que tomar cuidado com isso, nesse impessoal. Não há pessoa, tá? Por exemplo, o verbo haver. O verbo haver não tem pessoa, tá? Quando ele indica, por exemplo, tempo, nesses verbos que indicam tempo, ou fenômeno da natureza, tá? Tem que tomar cuidado com isso, nesses verbos impessoais, tá bom? Belezinha? Deixa eu passar aqui, não tá passando, agora passou. Beleza? Eu fico logo no cabreiro aqui. Então, a partir do momento que eu e você entendemos, né, que alguns verbos eles não possuem pessoas, e eles são chamados de impessoais, a gente não vai perder tempo no Brasil e nem em outros países tentando conjugá-los, tá beleza? Tu não vai conjugar, pelo amor de Deus, né? Nessa aula de sintaxe de concordância, por exemplo, que a gente vai aprender, ou na aula de análise sintática, né? A gente vai aprender muito isso, né? Essa questão desses verbos, por exemplo, verbos impessoais, dessas orações sem sujeito. Por que essa oração é sem sujeito, né? Vocês vão aprender por que elas são sem sujeito. Porque elas são orações impessoais. Isso está ligado também diretamente ao verbo, obviamente, tá bom? Obviamente. Então, só recapitulando, né? Os tempos derivados do presente indicativo. Na primeira pessoa do presente indicativo, origina o presente do subjuntivo, tá? Trocando o O pelo E. Na primeira conjugação, tá? Você viu no quadro anterior, tá? Que a gente viu agorinha. E na primeira conjugação, tá? Na segunda e terceira conjugação, troca-se o O pelo A. A gente vai ver isso aqui já aqui na prática, tá? A questão é, quando nós trabalharmos detalhadamente esses modos verbais, afirmativo, né, imperativo, subjuntivo, o indicativo, esse subjuntivo aí que indica por que ele tem esse nome, a gente vai entender essas situações, tá bom? Beleza? Como é que se forma o imperativo afirmativo? Nós já aprendemos isso aqui também, tá bom? Presente do indicativo. Nós já sabemos que não existe a primeira pessoa. Não existe a segunda pessoa quando a gente vai trabalhar exclusivamente no subjuntivo. No imperativo do indicativo, professor, é sempre a primeira pessoa, tá bom? Detalhadamente.
Na formação do imperativo negativo, pessoal, todas as pessoas vêm do presente do subjuntivo, né, de forma idêntica. Mas antecedidas do advérbio não. Por isso que eu acho que há 4 slides ou 5 eu mostrei para vocês, né? O não mais o presente do indicativo, né? Vai ser a mesma coisa. Tu só acrescenta esse não, meu padawan. Preste atenção. Ei, Ítalo, não ri. Ítalo tá rindo aí na casa dele, tenho certeza. Preste atenção, é só acrescentar o não. Existe o afirmativo e existe o negativo. No negativo tu vai acrescentar a palavra, o advérbio, né? Que a gente já viu, inclusive, nas classificações do advérbio, na aula anterior, há 2 aulinhas atrás. Há 2 aulinhas atrás? Não, há 2 aulinhas, né? Olha aí, tá vendo que o professor da BR falou há 2 aulinhas atrás. Eu não posso dizer atrás, porque eu já usei o verbo haver no sentido de tempo, do passado, né? E a professora Perla ensinou para vocês na figura de linguagem que isso é um pleonasmo. Até é doido, Ítalo. Tem que aprender, Ítalo, meu parceiro. É um pleonasmo. Se tu diz assim, há 2 aulas, claro que é atrás, né, parceiros? Porque esse verbo indica o passado, tá? Então preste atenção. Tu acrescenta o advérbio não toda vez que tu for formar um imperativo negativo nessa conjugação, tá bom? Então não tem como errar, chegado. Não tem como errar. E claro, vai lembrar que não existe a conjugação da primeira pessoa, tá bom? Tempos derivados do pretérito perfeito, né, que a gente trabalhou nessas subclassificações. Quando eu for trabalhar, pessoal, acho que daqui a 1 ou 2 aulinhas com vocês, esses tempos verbais, explicando cada um deles, né, por que ele é pretérito, por que ele é perfeito, imperfeito e mais que perfeito, vocês vão entender algumas nuances, tá, desse tipo de conjugação, tá, porque entender a semântica desse tipo de verbo é muito interessante porque fica até mais fácil, tá? Por exemplo, passado, né, o passado que aconteceu, o passado que deveria ter acontecido e o passado que não aconteceu por causa de outra situação, por exemplo, né? Então, é por isso que eles têm esses nomes, tá? Então, o que acontece? No primitivo, na sua forma primitiva, na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Atenção! No mais perfeito indicativo e no pretérito perfeito. A gente só acrescenta, né, esse sufixo ran, né? Mas só que na pronúncia não é ran, pelo amor de Deus. Não vai dizer partiam, venderam, pelo amor de Deus, tá? Falaram, venderam, partiram, tá bom? E no mais que perfeito, atenção, a gente vai suprimir esse M, tá bom? Vendera, falara, comprara, não é venderam, compraram, falaram. Tu vai ter de suprimir esse M, tá? Nessa formação desse tempo derivado do pretérito perfeito, tá? Ainda que, por exemplo, na formação do imperativo, tá? Ainda na formação do imperativo. E no futuro do subjuntivo, aqui que expressa a dúvida, né, professor? A gente retira totalmente o M e o A, tá? Esse AN, a gente suprime totalmente. Totalmente a gente faz essa supressão. Então é falar, vender, partir. Tá certo? A gente vai trabalhar isso com afinco na conjugação quando estivermos trabalhando cada um desses tempos. E o imperfeito do subjuntivo, professor? A gente retira todo esse sufixo que eu citei agora há pouco e adiciona SSE, tá? Então, por exemplo, falaram, eu vou suprimir aquilo tudo, tá? E vou acrescentar SSE. Fica falasse, vendesse, partisse, se eu vendesse, se eu partisse, se eu falasse, né? Tudo isso, pessoal, tem uma nuance semântica que a gente precisa aprender, né? Que eu venda, talvez eu faça, se eu vendesse, né? Por que a gente utiliza esses advérbios, tá bom? Por que a gente utiliza esses advérbios? Para a gente encerrar nossa aulinha e eu continuar na próxima semana, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui só o infinitivo impessoal, que agora em pouco eu falei por que ele tem esse nome de impessoal, tá? Por que ele é infinitivo e por que ele é impessoal principalmente, tá? Não esquece, tá, meu filhinho? Verbos impessoais são aqueles que não têm pessoas do discurso. E vocês viram agora também quais são as pessoas do discurso. A gente viu isso agora, né? A primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso, tá? Então, por exemplo, falar, vender, partir. No futuro do presente, a gente vai acrescentar o sufixo ei, tá? O sufixo ei. Então, falarei, venderei, partirei. E no futuro do pretérito, professor? Meu filho, tu não vai errar nunca no Brasil se tu acrescentar o sufixo ia, né? Eu falaria, eu partiria, eu venderia. Eu estudaria se não tivesse preguiça. Estuda, meu filho. Ítalo, tu morri, Ítalo. O imperfeito do indicativo.
É porque eu tenho um cinegrafista aqui que fica rindo aqui, mas ele está aprendendo, ele aprende de forma didática, né? Vamos lá. A gente vai acrescentar, pessoal, no imperfeito do indicativo, atenção, tá? Esse ava, esse sufixo ava. Mas antes de tu acrescentar ele, tu tem que suprimir, né, esse AR, tá? Esse AR ali que fica no falar, por exemplo. Então, o imperfeito do indicativo é falava. Eu falava sobre matemática quando me interromperam, né? Por que, professor, você sempre traz uma frasezinha depois quando vai fazer essa conjugação verbal? Porque esses verbos exigem um contexto, né, para fazer essa conjugação, né? Vocês vão aprender isso também. Então, eu falava, eu vendia, eu partia. E no gerúndio, o gerúndio, que é uma forma nominal, que também vamos aprender, a gente faz a supressão do R e acrescenta NDO, tá? Vender, vendendo, falar, falando, comprar, comprando, estudar, estudando, não é estudando, pelo amor de Deus, estou vendendo, estou comprando. Não fala isso. Não fala isso. Professora, estou indo ali no banheiro. Indo não, meu filho, é indo. Tá? Não vai vacilar nessa forma gerúndia, tá bom? E no participo a gente acrescenta o DO, o dó, né? Esse dó, e a gente faz a supressão do R, tá? Falado, comprado, vendido, estudado, dizido não, pelo amor de Deus, é dito, tá? Não vai falar dizido, pelo amor de Deus. Fica com Deus e até a próxima aula.